Boa tarde, amigos. Estamos abrindo nosso preliminar, a imagem do futebol, até a 1h45. Estaremos aqui com o Maurício Freitas, o Cassiá Carpes, falando do alívio colorado, da projeção do Grêmio, que pode pegar logo ali 2 vezes o Palmeiras, tanto na Taça Libertadores da América quanto na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, se não pegar o Palmeiras, vai pegar o Cruzeiro. Ambos se enfrentam hoje à noite. E lá, projetando a Libertadores da América, estou projetando o melhor dos dois. O Grêmio passando pelo Godoy Cruz, o Grêmio passando pelo Botafogo ou Nacional e o Palmeiras também passando na sequência que terá na Taça Libertadores da América. Então, são as projeções. Clareou para o Internacional, melhorou para o Internacional. O Inter hoje está no G4 e dificilmente vai sair dali, em função da combinação dos jogos do entredevoramento no final de semana. Tem 2 situações que podem prejudicar a estada do Internacional e a permanência nesse final de semana no G4. O jogo do Goiás contra o CRB, que será em Goiânia. Se o CRB ganhar do Goiás em Goiânia, o Internacional perde na classificação para o CRB. E a outra, que até comentava com o Cassiá aqui, que também é difícil, é o Vila Nova ganhar do Figueirense em Santa Catarina. No mais, os outros times já estão na frente do Internacional, o Juventude, o Guarani e o América Mineiro. O Inter ontem fez a sua parte e a tendência é que os outros também façam pelo Inter. Uma situação que aconteceu ontem, o que eu quero que o Cassiá comente, o Cassiá até tem uma definição muito interessante sobre como se ganha jogos, como se é a realidade do futebol, o emocional do futebol que joga e joga enormemente. Sacha, que só faltava se enfiar embaixo do gramado do Beira-Rio, como o Valdívia também, como outros que já foram embora, pois o Sacha ontem era para ter se apavorado ainda mais. Escalado que foi pelo Guto Ferreira, e bem escalado, o Sacha foi vaiado quando o seu nome foi proferido pelo locutor nos alto-falantes. E aí, o que aconteceu? O Sacha deu resposta com uma energia poucas vezes vista por ele, Sacha, neste ano e no ano passado, foi um ano acidentado de muitas contusões. Como é que isso acontece de uma hora para outra? E por que o Internacional não foi no pega para capar, como foi ontem? Não jogou a morrer, como foi ontem, desde o princípio, Cassiá? O Inter agora está aprendendo, entre aspas, a jogar a segunda divisão. Os jogadores estão tendo tesão por jogar uma competição menor. E por que não jogavam antes, se tinham um salário em dia, se tinham mais qualidade técnica que os adversários? Senhor Cassiá, doutor futebol, doutor em futebol. Bom, eu acho que futebol não tem mistério, né? Se nós pegarmos qual é que o torcedor vai mais a campo, gosta mais, mata-mata ou campeonato longo? É lógico que é mata-mata. Qual é o que enche estádio? Mata-mata, tem um foco. São 2 partidas. Muitas vezes tu sabe o resultado, o que precisa, outras vezes não, mas está sempre no confronto direto. Em média, por mais que nós, a imprensa goste e a gente goste de falar sobre tática, tá? Não esquecendo a técnica individual de cada jogador, a tática é muito importante, mas a motivação, o comprometimento, a imposição física, ela tem um fator importantíssimo no jogo de futebol. O Internacional não corria tanto como correu antes. O Inter se matou ontem. Exato. E 30 do segundo tempo, o D'Alessandro estava marcando na grande área. Dividiu todas, se comprometeu com aquele jogo. Todo mundo, né? E isso ajudou também o Sacha, porque o conjunto contagiou. E ele, provocado pela torcida, foi ovacionado contra, né, vaiado, portanto, automaticamente diz, olha, hoje eu não tenho outra saída. E vendo todo mundo correr, e o Internacional não tem como sair disso, Rex. Se já contra o Goiás, achar que vai jogar na técnica. O futebol brasileiro, se vocês notarem, quase todos os esquemas táticos são parecidos, exceto poucos times. E o Corinthians aqui fez uma prova clara contra o Grêmio. Ele fugiu um pouquinho da sua técnica e foi na motivação, fechando os flancos do Grêmio, povoando o meio de campo. O próprio Jô
era um homem de meio de campo, porque ele entendia que, olha, nós temos um time bom, mas o Grêmio é muito bom, mas nós temos que neutralizar as potencialidades do Grêmio. Portanto, uma partida de futebol não se ganha só porque tu produziu. Tu tem que também analisar, em alguns aspectos, o nível do adversário. E o futebol brasileiro, volta a frisar, quase todos os esquemas, muda do 3-2-1 ou muda do 4-1-4-1, exatamente. Então, as variações são as mesmas, dependendo das características do jogador. As variações dentro do jogo. Dentro do jogo e das características dos jogadores. Um é mais velocista que o outro, chega mais rápido na frente. O time que se locomove do seu campo para o campo do adversário mais rapidamente, esse tem a tendência a ter maior produção. Aquele que custa, é lento para sair do seu campo para o campo do adversário, paga caro. Quer dizer, então, são não é o sistema, são as peças. São as peças importantes. Claro. Tu faz um esquema com as peças. Exatamente. Tu vai encaixando. Foi o que eu disse no começo da semana aqui, Katia. Mas a motivação é que nós temos que entender assim, ó, não se vai desmistificar o futebol achando que o treinador melhor é aquele que mais motiva ou o treinador melhor é aquele que tem a parte tática mais aguçada. Não, é um somatório de fatores. São proporções, cada jogo é um jogo, cada caso é um caso. Aquele time que se compromete mais e que às vezes tem humildade de entender que o futebol está assim. O Corinthians agora ganhou do Fluminense jogando atrás, praticamente esperando o adversário para depois. Mas ele sabe que se ele der um golpe, 2 golpes, 3 golpes, ele pode liquidar o jogo, mas ele não pode tomar. Essa é a média do futebol brasileiro. Não sei se me fiz compreender. Claro, perfeito. Segunda-feira eu fiz a leitura aqui, o seguinte: o Internacional perdeu para o Vila Nova, tudo ok. Mas, e na sexta, antes do jogo, eu dizia, pode-se desenhar esse time do Internacional do jeito que quiser. 4-1, 4-1, 4-2-3. Isso é uma discussão numérica, mas as características, por que o Sacha rendeu mais pela esquerda do que pela direita? Porque pela esquerda ele era mais ofensivo, pela esquerda ele volta mais, complementa mais, é mais tático do que técnico, e aí ele cresceu. Casou mais com o Wendel também. Exato. E outra coisa. Ele abriu mais o flanco para o Wendel, entrou mais por dentro. O Diego jogou muito mal contra o Vila Nova, porque se o Diego fosse o mesmo do jogo contra o Brasil de Pelotas, quando ele entrou no segundo tempo, ele poderia ter sido o Sacha de ontem. É um caso, claro. E até o próprio Grêmio, a gente pode dizer que o Grêmio joga num 4-3-3. Sim. O Grêmio tem 3 atacantes. Sim, vamos dizer que o Pedro Rocha e o Barros não são 3 atacantes. Sim. Então, são composições, né, de que fazem um time. Porque Por que o Pedro Rocha é mais importante que o Everton, por exemplo? Porque o Pedro Rocha tem o contato com a bola mais seguido. Ele carrega melhor e é mais incisivo, mais goleador. Por que o Everton é importante? O Fernandinho, quando entra depois, primeiro pega o adversário cansado e tem uma velocidade adequada. E o Fernandinho é mais a jogada individual, quando precisa furar uma retranca, ele é a melhor opção. E o Pedro Rocha, queira ou não queira, é mais completo. Não adianta, cada jogador tem a sua característica. E o Renato está sabendo aproveitar isso, dando um período X do jogo para este ou aquele jogador. O Pedro Rocha, quem viu o último jogo do Grêmio, ele é o jogador mais importante do Grêmio. Ele é um dos jogadores. Ele acabou com o São Paulo no primeiro tempo. Você não surpreende, não se surpreende. Vou tentar fazer uma previsão. Você não se surpreende em uma dessas convocações, ele não seja convocado pelo Tite. Ele é um dos melhores atacantes do futebol brasileiro no momento. Embora a gente não reconheça, porque veio da categoria de base. Às vezes, muito gol. Se ele tivesse do Palmeiras, se ele viesse do Santos, se ele viesse do Flamengo, quem sabe seria mais valorizado. Olha aqui, o Dudu também. O Dudu foi convocado para a seleção brasileira. Tem as mesmas características. E não dá para comparar. Eu acho o Pedro Rocha muito mais atacante do que mais o Dudu. Mais completo que o Dudu. Né? Ele cresceu muito, né? Eu custei a me convencer de que ele chegaria nesse estágio. E chegou. Ele está num estágio parecido com o do Luan. E o Sacha ontem fez um bonito gol. E esse cruzamento é a lá Valdomiro, a lá Tarcísio, que disse que aprendeu com o Valdomiro, humildemente disse, né? Olha aí, na que cabeça, não é um aqui. Veja que o futebol ele é assim, ó. Quando é que tu vai esperar lá pelo lado direito o Nico fazendo um cruzamento de ponteiro direito, com a perna direita? Então o futebol ele nos trava e nos traz alguns momentos de oportunismo, de criatividade, de soluções que a gente menos espera. Cassia, por isso que o futebol é bonito. A bola nas costas, enquanto a gente vai continuando vendo os lances. É que ontem teve compacto, teve sobra de lances do Internacional, teve tesão, teve porrada também, que às vezes tem que dar também. Né? Ontem teve melhores momentos, né? Porque às vezes... eu não sei o scout, mas eu acho que o Internacional fez muitas faltas, mais faltas do que os outros jogos. Né? Ou
E principalmente nós temos que parar com essa coisa de dizer que um time, quando perde, não tem preparo físico. Aí quando ganha, correu demais. Sobrou de você. Sobrou. Não é assim. Esse é um conjunto de fatores que levam o time a correr mais. Eu acho que a expressão correr errado é verdadeira. Sem dúvida. Porque tem uma hora que tu Ele se trava as desgasta pernas. parece que Corre errado, a pressão é alta, a autoestima é baixa. Não, Quer dizer, parece que fica não vai fincado render no nada. chão. Não vai render nada. Olha aqui, ó. O Damião, Nico e Sacha. Desses 3 jogam 2, né? Porque não dá pra jogar com 12. E ele não vai tirar o Potter. O Sacha acho que já não sai. Tem a minha. Pois é, Mas aí tira o artilheiro do Tava indo ano. pro São Paulo antes do jogo. Mas o futebol é assim, quer dizer, aí vai, joga mal com o Goiás, tu não bota o cara, o time cai de produção, porque a questão tática, o Sacha, você tem que aprender, a gente não pode, o gol é consequência do jogo. Ele estava sempre bem posicionado. Mas ele é um jogador tático, não é um jogador técnico. Então tem que valorizar aquilo que é tático dele. Que foi o que ele fez. Ele vai, volta, ele tem saúde. Quando ele se entrega. Exato. Mas aquele marasmo que ele vinha jogando, ele não é nada. Em médio, o tático é assim. Ele está no locais certo, vai, ajuda o lateral, fecha o meio. Quer dizer, né? Então tem que ter muito cuidado. Mas infelizmente alguém vai ter que sair, né? Olha lá, tira. Sai, Uruca. Esse é um jogador também que vinha mal. Marcando mal, marcando longe, apoiando mal. Precisava desse gol. E ele precisava desse gol. E ele foi o primeiro que deu a bola no poste. E depois a bola voltou para ele. Coisa quase impossível. Cassia, outra coisa. Então, mas o Internacional precisa ir ao mercado para buscar um lateral direito? Ou não tendo lateral direito no mercado, o Inter só vai se desgastar com os que tem em casa? O Inter tem o Cláudio Vinck, o Júnior. O Fabinho vai demorar 3 meses para voltar, mas vai voltar. É do Inter. E tem o tal do alemão, que eu comentei, o primeiro jogo de só, se for só isso aí, pode mandar embora. Depois eu fiquei sabendo que o Inter teve que engolir o alemão. O Internacional, para ganhar o Wendel, como o procurador era o Fernando Garcia, o mesmo, teve que abraçar o alemão. Eu falei das coisas boas, agora eu vou falar das coisas ruins. Porque só coisa boa é fácil. Não pode se iludir com esse jogo. Não existe um time de futebol que jogue todas as partidas assim, nessa garra, nessa pegada. Tem horas que tu tem que ter a garra e um pouquinho de organização tática. Mas tem que ter essa garra. Tem que ter a garra, mas tu tem que ter organização tática. Pode ser insuficiente. Exato. Só que é o seguinte, eu acho que o Internacional tem que ir ao mercado, eu acho que a zaga é insuficiente. O Danilo não é zagueiro. Mas se você tiver uma bala, você contrata um lateral ou um zagueiro? Contrataria um zagueiro. Zagueiro é xerife, zagueiro é capitão, zagueiro resolve o resultado. Lateral, qualquer um joga. Cassia, mas tendo Cuesta e Klaus, que para mim é a melhor dupla de zaga do Internacional... Mas o Klaus no outro jogo estava no banco. Mas o técnico viajou na maionese, né? Exato. O Klaus ontem, para mim hoje, o Klaus é o melhor zagueiro do Inter. Mais do que o Cuesta. Tudo bem, tem os dois, mas tem mais quem? O Danilo não é zagueiro, está improvisado. E o Léo Ortiz? O Léo precisa fazer uma reciclagem. E o Hernando? E lá eu tenho aqui para dizer uma reciclagem, sabe com quem? O André Luiz foi um grande zagueiro de chegada. De dividida. Lembra muito o Kahneman, hein? Chega junto, exatamente. Usava o corpo. Então o André... Foi teu contemporâneo. Mas, olha, uma pessoa riquíssima e com farto, largo conhecimento do futebol. Precisa ensinar ele o que é antecipação, cobertura, imposição, enfim, tudo aquilo que é tratado no fundamento, no dia a dia. E ele tem ensinado. Ele tem ensinado. E o garoto é inteligente, então dá para aprender. Tu diz o Ortiz. O Ortiz. E tem mais o Hernando. Quantidade o Inter tem. O Hernando hoje ficou lá em... O Hernando tem uma questão anímica. Que tem que, não sei se vai dar. E não é o momento de buscá-lo. Ou seja, é o momento do time se reafirmar com uma base de time e crescer. Então, às vezes, o Internacional pode se desfazer de alguns, porque tem mercado, e contratar outros. Agora, às vezes, o departamento médico ajuda também. Ajuda também. O Carlinhos está no departamento médico. Eu estou brincando. O Danilo Silva foi para o departamento volta médico. Bem, o Fabinho vai ficar um bom. Mas o Fabinho ontem foi espetacular. Fabinho ontem, se jogasse sempre que jogou ontem... Vai ter que operar, O Fabinho comprova aquilo que o Cassia estava falando, o Sacha tem que jogar, mas ele estava indo para o São Paulo. O Fabinho, se o Argel não tivesse sido demitido aquela semana, ele estaria no Vitória agora. E outra coisa, ele o Fabinho não foi para o Vitória porque o Argel foi demitido. Não jogou o Gauchão, não estava inscrito. A prova está que a minha tese, que ele vinha jogando lateral direito, ele não era.
E estava sendo melhor do que os que às vezes, em alguns jogos, do que os E titulares. tem mais o Juan e o Robert. Eu prefiro que o Inter, é a minha situação. Não é que eu estou puxando pro meu assado. Eu acho que o zagueiro decide, lateral qualquer um joga. Será que daqui a pouco o Edenilson não vai para lateral se precisar, ou disputar a posição com o Claudio Vinck? Porque tem que achar um lugar pro Camilo nesse time, né? Sim. Quando o D'Alessandro voltar, joga D'Alessandro e Camilo. Outra coisa que eu acho que o Internacional tem que ontem foi bem, porque o contexto todo foi bem, Charles. é ajeitar o meio de campo. Charles ou Dourado? Eu acho que o Dourado tem pecado muito naquilo que é fundamental para a defesa do Inter. Consolidar a frente de área. Desafogar. Dar proteção ao zagueiro. Ele sai muito pro jogo. Então, quem sabe, segundo volante, ele teria mais liberdade para chegar no campo da adversário, mas é lento. Então o Internacional tem que avaliar o meio de campo, precisa encaixar melhor esse meio de campo. Pode ser que agora com o Camilo, dando mais liberdade para o Camilo, o Internacional preencha mais uma marcação mais forte, que é o ritmo da segunda divisão, nesses dois volantes. E proteja mais a zaga. E tomara que o banco de reservas mexa com os brios desse gringo, Felipe Gutierrez, que por enquanto é um Miguel bravo. Exatamente. Aí quando eu falei no meio de campo, eu incluo eles, ou seja, o chileno está muito desligado, um pouquinho demais em posição também. Eu acho que agora o momento, Rec, é de alguns jogadores começar a mostrar para os outros, olha, eu comecei a crescer quando eu comecei a pegar, a ter mais raça. E nós precisamos disso no conjunto. O Gutierrez foi o primeiro a sair do Beira-Rio ontem, né? Acabou o jogo, teve a reunião, já... Jogar na seleção chilena, jogar na brasileira, todo mundo é técnico, o jogo mais cadenciado. Agora, segunda divisão, o Campeonato Brasileiro tem que pegar. Aí é o seguinte, na história dos números, dá para ser um 4-2-3-1 tranquilamente. Depende dos jogadores. Com Charles ou Dourado, olha, eu falando da saída do Dourado, para mim o Dourado é um dos melhores... volantes do Brasil, mas vai lá, se tiver que sair... Mas ele precisa definir, aí vem a história do treinador. O técnico... Ele precisa definir o que ele quer para os dois zagueiros. Eu entendo que os dois zagueiros internacionais sem proteção vão continuar falhando como estão falhando até agora. Agora, se ele tiver uma organização de meio de campo mais solidificada, e automaticamente ele vai proteger os zagueiros e vai também entrar mais rapidamente para o campo do adversário, ou seja, o contra-ataque mais rápido. Agora, pensando só naquele desenho de 4-1-4-1, o Dourado não está sabendo ser este primeiro do meio campo. Isso é que o Cassiá está falando. Mas na verdade era um tal do losango aí, não é? Não, mas também não digo pode assim, ser, ele não está sendo esse primeiro jogador de proteção da zaga. Houve um pequeno equívoco, no meu entender. Às vezes ele ficava de zagueiro. Não. Quando aquilo, a gente via os zagueiros abrirem para ele ficar no meio, eu faria o contrário. Os zagueiros vão se unir e ele vai ficar na frente. Agora, Cassiano... Ou seja, protege melhor os zagueiros melhor posicionado. Não tem lugar para todo mundo. Não tem lugar. Se jogar Potker e Damião na frente, sim, já não dá o 4-2-3-1, já tem dois lá na frente. Já sobra um meia. Aí, a matemática tem que fechar. Se jogar o Sacha, já sobra o Camilo, o Gutierrez e até o Edenilson, se for dois marcadores na meia cancha. Eu acho o seguinte, nesse momento, por mais que tenha ganho, precisa definir um esquema tático. Alguém vai ter que ficar, aguardar, como o Grêmio está fazendo. O Fernandinho, por mais que seja bem, entra no segundo tempo. Espera. O Everton também. Alguém vai ter que esperar, não tem lugar para todos. Nem por isso eles são desvalorizados. Camilo no lugar do D'Alessandro. Que é o que vai chegar mais à frente. Frontal. Exato, o D'Alessandro tomou o cartão. O Charles ou o Dourado. Charles jogou um pouco mais, fica o Dourado na reserva. O Gutierrez fica na reserva. E aí, Damião ou Nico. Porque se o Sacha vai jogar, o Cassiá tem razão. O esquema do Grêmio, o sistema do Grêmio, como o Renato define as coisas, é o correto. É o correto. E o sistema de gestão também, né? Porque... Quer ver um detalhe aqui? Aí vão me perguntar. O Dourado não pode ficar na reserva? Pode. Poucos olham o Botafogo como eu vejo, seja na Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. Ninguém olha, eu sou torcedor do Botafogo. Eu olho quase todos os jogos do Botafogo. O Camilo vinha muito mal esse ano, mas agora ele está motivado no Internacional. Ou seja, ele foi importante o ano passado, mas esse ano foi muito mal. Estava muito mal. Inclusive, não estava jogando. Tá? Mas ele vem motivado para o Internacional e o Camilo, quando esteve bem,
ele fazia aquilo que era quase o 8,5, aquele que nós tínhamos antigamente, o Oswaldo, coisa parecida. Luiz Fernando Rosa Flores. Exato. Então, eu acho que ele pode muito bem centralizado fazer, chega bem na frente, tem boa técnica, e ele estava treinando, só não estava jogando, está numa fase, né, e o Botafogo tem um nível tático aí que o Botafogo é um time simples, Recker, mas que não abre nunca, sempre fechadinho, jogando numa ou duas bolas, tá? E uma defesa que vai muito bem por cima, mas fraqueja quando o time vai atacar, porque ela é muito lenta na recuperação por baixo. Então, tu tem que conhecer teu grupo. Eu estou citando o Botafogo, que eu vejo todos. O Botafogo, quando se fecha e vai uma ou duas bolas, joga bem. Quando ele tem que atacar, ele vai mal, porque ele tem uma defesa muito lenta. O Inter, como acertou ontem, e a palavra que o Cassiel usou, quando acerta o esquema, tem que deixar. Fabinho não pode jogar, está lesionado. Cláudio Vinck. Não pode o Cláudio Vinck, Júnior, é o que se tem. Mas muda, né, Rec? Porque o Cláudio Vinck é muito mais ofensivo do que o Fabinho. É lateral. Sim, mas aí, Maurício, foi bom tu falar isso aí. Como é que nós jogávamos? Por que nós saímos e fazia a cobertura do lateral de hoje? O zagueiro tem medo, não faz mais. Os volantes não fazem mais, cobertura do ala. Se tu quer que o Vinck apoie, ele é bom, alguém tem que proteger. Que seja o ele Chaves, vem por dentro, como nós vimos antigamente, já vem direto ao meio de campo, preenchendo aquele setor novamente. O que está faltando? Está faltando essas interpretações táticas de que alguém tem que cobrir alguém, para dar liberdade a alguém. Se eu tenho... Por que o Nelinho, antigamente, era um grande lateral, marcação, ele não era tão bom. Mas ele, quando subia, sabia que tinha cobertura. O Júnior... o Leandro do Flamengo, ano nosso passado, lateral, o Marcelo Oliveira no Grêmio sofria ano passado por falta de cobertura. Exato. E diziam, a Avenida Marcelo Oliveira, é porque não tinha cobertura no lado. Porque tem zagueiros que não sabem sair do meio, mas eles querem sair na hora errada, é com a bola dominada. Olha aqui, por que eu abri o programa dizendo que o Internacional dificilmente vai perder essa quarta colocação? O América Mineiro, que tem 30 pontos, não tem nada a ver com o Inter nesse momento. O Guarani, que tem 28 pontos, não tem nada a ver com o Inter esse nesse não momento. Perde a posição. Não perde a posição. O Juventude, que tem 7 vitórias, e o Internacional tem 7 vitórias, e o Juventude tem saldo de gols 7 contra 7 do Inter, pode perder a terceira colocação se perder o jogo. Exato. Porque aí perde o saldo. Então, o Juventude, o Inter pode ganhar uma posição sem jogar. Isso Sim. pode acontecer. O Juventude joga com o América Mineiro. O jogo das 7h15. Direto. Confronto da parte de cima da tabela. Se empatar o jogo, está na frente do Inter, um ponto. Se perder o jogo... Teoricamente, às vezes, esse seria o melhor resultado. Não o Inter atingir isso, mas fazer os dois empatar. Para não deixar o América disparar. Para ninguém desgarrar. Exatamente. Bom, aí o Vila Nova, que poderia passar o Inter, e pode passar o Internacional, pode ganhar, perfeitamente pode ganhar do Figueirense, só que é em Santa Catarina. E empatando, ele perde no saldo de gols para o Internacional. Outro que pode passar do Internacional é o CRB, que tem 25 pontos. O CRB e só está na frente, só está igual, porque venceu do Inter lá. Não está. O Inter tem 27. Sim, mas o CRB está na frente. Não, o CRB tem 25. Sim, o Inter passou agora com a vitória. Agora tá. O que eu quero dizer é que ninguém pode passar do Inter, ao contrário. O Vila Nova, já falei, não pode passar. O CRB pode passar se ganhar do Goiás em Goiânia. O Londrina pode passar do Internacional se fizer uma goleada. Onde é que joga o Londrina? Contra o Guarani em Campinas. E os outros, nenhum pode passar o Internacional. Então, esses três resultados tendem a acontecer. Não são só possíveis, são até prováveis. É muito parelho. E o Brasil de Pelotas não tem como ingressar na zona do rebaixamento. Por quê? O Luverdense, que pode alcançar o Brasil, tem 20 com 4 vitórias, né? E o Brasil, deixa eu ver, 3 vitórias. O Brasil tem 6 vitórias. O Brasil começa a atravessar um momento difícil. Então, o Brasil só não tem risco de ir para a zona, porque o Paysandu também joga, né? Não esqueçamos que o Paysandu também joga. É isso aí que eu quero chegar. O Paysandu joga contra o Ceará em casa. Então, o Paysandu, se fizer um pontinho, já passa do Brasil e o Brasil fica na berlinda. E a Luverdense... E o Ceará está bem colocado. Exatamente. E o Ceará está lá em cima com 22, também não pode alcançar o Inter. Então, o Brasil não pode entrar na zona do rebaixamento. O Internacional, a tendência é que termine em quarto. E agora vamos para a melhor das hipóteses do Juventude. Juventude ganha
América e Guarani perdem. O Juventude pode ser líder com 8, mas aí o Juventude teria que fazer uma goleada ou o América tomar uma goleada. Então o Juventude pode ser líder, o Internacional... É confronto direto. América Mineiro. Juventude e América. Então, Bom, aí teria que fazer uma goleada no América. faz uma goleada no América. Aí... Nesse caso, cada gol marcado vale por 2, porque é um a mais no teu saldo e um a menos na verdade no é o seguinte, se fizer 2-0, fica saldo 9 contra saldo 9. E está na hora, e esse é um resultado, seria muito bom para o Juventude ganhar do América, que está muito bem, porque o Juventude vem caindo um pouco, era normal, né? Mas está na hora do Juventude, nesses confrontos diretos, ressurgir de novo. Mas para se ver a proximidade, né, que a gente sempre destaca, o Juventude até semana passada era exaltado como uma grande campanha, tem a mesma pontuação do Inter. Tendo a mesma pontuação do Inter, se ganhar o seu confronto por 2 gols, pode ser líder. Mesmo o Inter patinando tanto, ainda está próximo. É que o Juventude tinha uma gordura. Né? Queimou um pouco a gordura. Agora queimou, agora tem que começar a reabilitar. Eu não sei se o Thiago entendeu errado ou eu falei errado. O Luverdense, se ganhar, vai a 20 e não passa o Brasil, porque o Brasil tem mais vitórias. Foi isso que eu falei. Sim, o Brasil tem 6 vitórias, o Luverdense vai a 3, né? Exato, não, vai a 4. Vai a 4. Mas se o Luverdense ganhar, o Luverdense joga contra o Boa lá em Minas Gerais. Então, lá em Varginha. Hoje tem Copa do Brasil. Cruzeiro e Palmeiras foi 3-3. O Cruzeiro abriu 3-0 em São Paulo e o Palmeiras reagiu, foi buscar um 3-3. O que dá hoje lá nas alterosas, como diríamos na nossa época? O Cruzeiro leva uma pequena vantagem aí, porque fez 3 gols fora de casa. Exatamente. Portanto, empate. 1-1, 2-2. 0-0, 1-1, 2-2. 0-0 também, porque fez. 3-3 apenas. Mas é um jogo muito difícil. O Palmeiras está crescendo. Eu deixo aqui uma observação. Quando eu falo de zagueiros, eu acho a zaga do Cruzeiro pesada. Embora ela não vai, o Cruzeiro não precisa sair para o jogo abertamente, porque, como dissemos aqui, ele joga também pelo empate. Tá? Então, porque fez 3 gols fora. Eu considero do Grêmio. A zaga do Cruzeiro muito lenta. O que é melhor para o Grêmio, Cassiano? Vamos pensar na nossa aldeia. Eu acho que é o Cruzeiro. Porque a arena do Palmeiras é mais pressão. E tem mais recursos técnicos. Exato. E o Cruzeiro tem um bom time, mas tem uma defesa vulnerável e lenta. Tá? E joga num campo quase neutro. Esse é o jogo das 9h45. Exato. Outro jogo das 9h45, o Flamengo fez 2-0 no Santos, no Rio de Janeiro. Reverte o Santos Mas o Santos vive o melhor momento na competição no Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que não reverte 2-0, não reverte. É difícil. É pau, Juvenal. Mas é no velho Salpão da Vila. 3-1 já está Flamengo. Tá? Parece que tem jogadores que não podem jogar, foram contratados depois do Flamengo. O Everton Ribeiro não pode jogar. Exato. O Giovânio não pode jogar. Exatamente. O goleiro também. Então agora é difícil. O goleiro não pode. O Diego Uma Alves. Copa do Brasil, que eu disse bem antes aqui, o mata-mata reverter uma vantagem de 2 gols é bem mais difícil do que num jogo Mas comum. joga Paulo Guerreiro, joga Berril, joga Everton. Exatamente. Tu faz um gol, matou o jogo. Eu acho que aí, acho que para mim esse é jogo jogado. Mas Atlético, dizer isso na vida é um perigo, né? O Grêmio uma vez fez 2-0 no Santos aqui, lembra? E tomou 3-1 lá na Libertadores. A famosa Vila tem mistérios, né? Libertadores de 2007, Torcedor o que salvou o Grêmio lá foi o Diego Souza. A pressão vai ser grande. O Santos melhorou bastante. Atlético Mineiro e Botafogo, a vantagem do Atlético é mínima. 1-0. Eu disse aqui que eu olho o Botafogo, conheço mais o Botafogo que muita gente aqui. É no Rio, vamos ver. No Rio. Vamos ver agora. O Botafogo Cassiadiná, vamos ver. O Botafogo tem um problema. Quando o Botafogo, e vou reprisar, quando o Botafogo tem que atacar, ele tem sérios problemas. Não sabe propor o jogo. Teve um jogo, eu vi, não sei se vocês viram, contra o Barcelona de Guayaquil. O Barcelona deu 2 contra-ataques com mais de 30 mil pessoas no Engenhão e vai ter mais de 30 mil pessoas. Botafogo. Eu assisti esse jogo. O Barcelona deu 2 contra-ataques e matou o Botafogo nas costas do lateral direito, que queria apoiar quando a jogada deles era por ali. Então, aquilo que eu disse, tu tem que estudar o adversário. Mas o Botafogo, diga-se de passagem, com todo esse problema dele, sem dinheiro que o presidente está recuperando, é o único do Rio que tem um estádio grande, um Engenhão, um time simples, com uma folha de pagamento menor, está na Copa do Brasil, no Brasileiro razoavelmente bem e na Copa do Brasil. Está nas 3 competições razoavelmente bem. Então isso prova que futebol não é só com dinheiro, é também com estrutura de time
e botando a organização na casa. No Só brasileiro, foi citado 2 vezes a Copa do Brasil, outra é a Libertadores, que ganhou Copa do fora. Brasil, inclusive. Libertadores e Brasileiro No em 6º ou 7º lugar. no brasileiro está morto pelo título. Ele está fazendo opção. Ele empatou, agora eu vi o jogo, ele empatou com o Goianense, numa bobagem do Jefferson sair jogando, mas o time foi com o time reserva. Mas manteve o Jefferson titular ainda. Exatamente. Porque Olha vem aqui, bem. O Jair Ventura manteve. Aí, Botafogo está morto em termos de título no Brasileirão, mas Sim, na Copa sem do dúvida. Brasil é candidato e na Libertadores da América deve passar pelo Nacional. Joga com o Nacional, onde ganhou 1-0 lá, joga no Engenhão. É uma grande vantagem. E há muito tempo eu não vi a torcida do meu Botafogo ir a campo. Tu tá muito focão. Não, eu sou hein? tempo do Garrincha. Eu sou o Santos, que eu joguei no Santos, e gosto do Botafogo. Eu sou da época do futebol, do romantismo, né? do grande futebol, de grandes atletas. Por sinal, Copa do Mundo é um torneio. E nós sempre tivemos 2 grandes atletas na frente para ganhar título. Portanto, muito cuidado, seu Tite. O conjunto no Brasil nunca valeu. Valeu quando nós trabalhamos, fechamos o meio de campo para dar para os nossos atletas da frente ganhar. Bebeto e Romário, Ronaldo e Rivaldo e Ronaldinho, Neymar e Gabriel Jesus. Pelé e Garrincha. Bom, mas não dá para comparar com esses que eu falei do passado. Tem muito cuidado. O Filipão tirou um volante para botar um zagueiro de volante. O Parreira tirou o Raí para botar o Mazinho. Com Dunga, Mauro Silva. Então, fecha esse para liberar para os craques. Fecha a casinha aqui. Esse é um torneio. E o Parreira botou uma enceradeira para segurar a bola e largar na boa. Então, é isso. 2 grandes laterais. Futebol brasileiro tem história. Nós sempre tivemos os matadores sensacionais. Portanto, muito cuidado. O conjunto é bom, mas ele não ganhou o futebol brasileiro. A não ser na Copa de 70. Mas aí, e você se lembra? O Pelé saiu daqui como tivesse morto pro futebol, não enxergava. E lá, Tostão. o nosso grande... Não, Tostão. Tu falou Pelé. Não, mas o Pelé também tinha um problema. Mas o Tostão era pior. O Tostão hein? também teve uma rótula, a retina. Se não Pelé se falava na época. Exatamente. Mas aí o nosso atacante mais agudo, quem foi? Jairzinho. Jairzinho fez gol da 7 Pelé partidas. girava, o Tostão girava, o Rivelino, o Gerson, o Caju foi reserva. Então, olha o time que nós tínhamos. O Edu foi reserva também. Mas ali também devo lembrar, para quem é jovem, nós tivemos que botar um volante de zagueiro, Piazza, o Wilson Piazza. para fortalecer a defesa, porque os nossos zagueiros tinham defesa. Jogou ao lado do Brito. Que... Aí entrou o Clodoaldo, Já que nós que era estamos técnico. já que nós estamos falando de coisa de velho, coisa o Brito boa, né? passou Coisa pelo Internacional e jogava uma bolinha. Um zagueiro rústico, só na força. Olha aqui, ó, vou propor aqui, antes do intervalo comercial, uma salva de palmas para a Chapecoense, né? O que vocês acham? Ó, com tudo que passou, está na terceira raça. fase. É. Terceira fase de uma competição internacional. Eu fui, Olha, mas eu quero aqui... e o goleiro Jandrei Mas eu quero foi aqui fazer uma... pensado do Inter. Eu quero elogiar um gaúcho. Eu nunca falei com ele. E vocês acompanham mais do que eu. Acompanharam no Grêmio. O Rui. Rui Costa. Ele foi lá e formou um time novamente. E é difícil. Ou seja, esse tipo de dirigente a gente tem que... Pode gostar ou não gostar, ele nunca falou comigo, eu nem conheço ele pessoalmente. Era geni do Grêmio. Mas parece que foi ele que trouxe o Jeromel. Se não for, me corrija. Mas Foi. aí, Foi. Então é o seguinte, a gente tem que elogiar um dirigente que ele desse. demorou a Que ganhar trabalha título, como tá certo. profissional, é pago e faz um time bom. Foi lá e contratou tudo de novo. E a Chapecoense... No Grêmio tá não aí. ganhou nenhum título. Ele ganhou agora com a Mas Chapecoense deixou, estadual. mas deixou um legado. Deixou aí jogadores, não? Porque o Grêmio vinha perdendo. Né? Não era por culpa dele. Claro. Mas ele era geni. Sim, exatamente. Mas tem que E o elogiar. que nós tem vamos- de olho gordo pra cima dele, que tem de olho de fusca pra cima Mas dele. eu quero elogiar, ele foi lá e fez um time novo. O Chapecoense, se tudo indica, não vai cair, que todo mundo achava que Com poderia dificuldades cair. financeiras Com pra fazer dificuldade o time. financeira. Não tá, só a única coisa negativa do Chapecoense, ó, paga a família dos ex-atletas lá que morreram, que está todo mundo entrando na justiça. Inclusive tem em Porto Alegre, eu estou sabendo. O professor né? Paixão tá toda hora em Chapecó, não consegue receber. Então, vamos tratar bem os familiares, porque o jeito. Não adianta nós falar, o clube elogiar os atletas e os familiares estão mal de vida. Sabe quem é a advogada? A Mariju.
Não interessa quem é advogado. Quando tu quer pagar, tu chama qualquer um advogado. Exato. Não, mas ela parcela exato, parcela, acha né? Mas eu acho que o Chapecoense está esperando se safar desses problemas maiores, não cair, continuar bem aí, que está continuando bem, é o que nós estamos torcendo, e aí depois fazer um consórcio, quem sabe, com essas famílias e dar um amparo, porque isso é fundamental. Fundamental. Isso que manteve a Chapecoense sempre em alta nos últimos anos. Já voltamos. Ligeirinho aqui os outros jogos da Sul-Americana. Nós já analisamos Copa do Brasil jogo por jogo, confronto por confronto. Serão fortes emoções. Amanhã, Grêmio e Atlético Paranaense é o jogo isolado da Copa do Brasil. 7h30, Botafogo e Atlético. 9h45, Santos e Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Já sei que hoje eu tenho um caroneiro. Nosso colega Jefferson hoje vai querer ir junto para poder ver o Flamengo. Tá Carioca, sabe como é que é? Olha aqui, Copa Sul-Americana. 7h15, Sol de América e Ponte Preta. 7h15, Universidade Católica do Equador. E Universidade Quito. Universidade Quito do Equador. Não, acho que é católica mesmo. É Universidade Católica Quito. É, isso aí. Fluminense. Corinthians e Patriotas. Boston River e Cerro Porteño. O jogo do Corinthians e o do Cerro às 9h45, do Fluminense da Ponte Preta às 7h15. Ligeirinho, um resumão aqui. Fabinho com lesão no tornozelo esquerdo, que pena, né? E que cena feia. Será operado hoje, fica por fora por 3 ou 4 meses. A direção segue no mercado e a prioridade agora passa a ser a busca de um lateral direito. Camilo deve ser o substituto da Alessandro, suspenso. O Inter só volta a jogar na próxima terça contra o Goiás no Beira-Rio. Damião vai disputar vaga com Nico e Sacha. Em princípio, o Potker é titular. Time colorado terá os retornos de Vinck, Dourado e Victor Cuesta. Roberto Melo afirma que o grupo tem a obrigação de vencer os jogos e ter uma boa sequência no campeonato. Não sei se deram conta, hein? Agora, com as últimas 2 vitórias, há uma paridade no desempenho do Internacional dentro e fora de casa. Artilheiros do Inter no reformado Beira-Rio: Sacha, 21 gols, Vitinho, 20. Sacha ontem passou do Vitinho. Valdívia e D'Alessandro, 16 cada um. Alex, 12 gols. Marcelo Groi afirma que esse é o melhor time que ele jogou desde 2005. E olha que ele já pegou um Grêmio vice-campeão da Taça Libertadores da América em 2007, né? Grêmio busca sua 13ª final na história da Copa do Brasil. Vejam só, são 28 anos de Copa do Brasil, 28, e o Grêmio vai para 13ª final se chegar lá. Em 28 anos. Quer dizer, a cada 2 anos o Grêmio jogou uma vez. É por isso que dizem aquilo que nós falamos lá no início, mata-mata, né? O Grêmio tem muito conhecimento do mata-mata, motiva a torcida, lota o estádio, o jogador motivado quer ganhar título. Olha aqui, ó. E é o título mais fácil para ganhar. Não estão poupando o Inter nos cartões da Série B, hein? O Internacional tem 51 cartões amarelos, Criciúma 47, ABC 45, Paysandu 44, Luverdense e Boa 42. Deixa eu falar da Padaria Laúde, onde você pode fazer seu encontro de negócios ou confraternização lá na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, na Assis Brasil 641, encomendas 3362-2020. Agora eu quero falar com você, vovó. Hoje é dia, o Casé, vovô já não. Você, vovó? Ainda não. Mas tá batendo na trave. Me deram uma cachorra lá que eu tô cuidando. Eu sou o vovô em casa ou da cachorra, né? Bom, meu filho até agora não me deu. Essa é a sua semana. Hoje comemoramos o Dia dos Avós. É verdade. Beijão para todos aí. E a Oral Sim, é claro, está pensando em vocês. Os avós que deixam um legado muito importante para os netos, né?
Eles criam mais do que os próprios pais. Né? Muitas vezes. Então aproveite essa semana para voltar a sorrir. Aproveite para realizar o tão sonhado tratamento com implantes dentários. Ligue 3076-4343, porque ainda dá tempo. 3076-4343 ou WhatsApp 99951-4343. Oral Sim Porto Alegre, sua referência em implantes dentários. Vargas Assessoria de Trânsito, escritório especializado em recursos de multas de trânsito, bafômetro, suspensão do direito de dirigir e CNH suspensa. Ligue 3342-8720, 3342-8720. Larga experiência, vai resolver o seu problema. O Posto Boqueirão tem os melhores serviços personalizados para seu veículo, da troca de óleo com produtos da qualidade Ipiranga até a aspiração de tapetes e estofados, além da calibragem e verificação de 15 itens sem pagar nadica a mais por isso. Você também pode aproveitar a loja de conveniência com espaço agradável para o seu lanche ou cafezinho, ou entrar na Beer Cave, um freezer que é uma verdadeira caverna. Com as melhores bebidas, você pode levar para casa em packs ou unidades. No Posto Boqueirão, os combustíveis que trazem a confiança da marca Ipiranga esperando por você com promoções especiais e aquele atendimento capacitado que você tanto conhece. 2 endereços aqui em Canoas, o que já é por demais conhecido por você. Boqueirão em frente ao ginásio de esportes SP e também aqui em frente ao campus da Ubra. Atenção, em breve você será surpreendido pelo desafio do Posto Boqueirão. Campanha de visão da Ótica Viver. Você que está com dificuldades de enxergar, com o óculos quebrado, ou se o seu óculos está fraco, preste atenção nessa promoção que é imperdível e inigualável. Hoje, a Ótica Viver vai te presentear com a armação. Aquela armação italiana, com design moderno. Você que pode ligar agora, vai levar de graça essa armação. E o atendimento é com hora marcada, mas só para 50 primeiras ligações. Então ligue agora. Já está ganhando várias coisas. 3085-7720. Quer mais? Tem. Nas lentes, sua idade é o seu desconto. Quantos anos tem, Cassiano? Por enquanto, 64. Então, R$60 de desconto. E o desconto é para todos os tipos de lentes. Óculos só para perto, só para longe, lentes multifocais, lentes que escurecem no sol, como a minha. 3085-7720. Ligou, ganhou armação de graça. E ainda, tem mais, claro. Sempre tem mais nas Óticas Viver. Tudo em 10 vezes sem juros. Não dá para perder. Promoção como essa só na Viver. Se der ocupado, insista, pois a promoção para 50 primeiras ligações. Vale a pena. Ligue agora. 3085-7720. Livraria Traça. Pega os usados de casa, os livros, vai lá e ainda arruma um troco. E vai fazer bem para a coletividade. A Livraria Traça é uma livraria pequena, aconchegante, atendida por quem realmente conhece livros. Pioneira na internet em livros usados. Conta com mais de 200 mil títulos em acervo. Nos visite na Oswaldo Aranha 966 ou traca.com.br. Deixa eu falar das melhores panelas do planeta. Claro que você já adivinhou. Claro que você já tem. Se você não tem, está perdendo tempo. Estou falando da Frigigold. Está aí o telefone na tela. 4003-4220. Vai economizar em óleo durante 20, 30 anos. Vai economizar em material de limpeza, porque só com papel toalha você já faz o serviço. Mas vai ganhar em saúde. E muito. Vai controlar o seu colesterol. Confira mais vantagens. Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo, agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batatinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? E o melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A Frigigold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos a sua ligação com uma super promoção para a sua região. Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigigold. 4003-4220. Vai ligando. O Grêmio Cassiá, enquanto o pessoal vai ligando para comprar a Frigigold, joga com a base titular, ou 70%, 80%. Faz bem? Eu acho que sim, alguns jogadores têm que poupar, mas eu quero advertir aqui
que tem que ter muito cuidado para a zaga do Grêmio. O Grêmio não pode decidir uma Libertadores, Copa do Brasil sem essa zaga. O Grêmio não tem reserva a alturas. Portanto, às vezes fazer um revezamento aí no possível, às vezes tirar um, às vezes tirar outro, mas não tirar os dois, porque não enfraquece muito. O Grêmio tem, às vezes se dá valor muito para o Luan, para os outros, isso é importante. Mas a zaga do Grêmio, ela é, sem dúvida, junto com a do Corinthians, a melhor do Brasil no momento em conjunto. E o Corinthians perdeu o Pablo, que fica pelo menos um mês parado. Exato. Já voltamos. Muito bem, nós vamos ficar devendo aí o gol da memória pichotada, né? Para não estourar o tempo aí. Cassia, então, a sequência do Grêmio para ganhar título é a Copa do Brasil. Você acha que, teoricamente, e na relação com buscar o Corinthians, o que é mais difícil? Ganhar a Copa do Brasil ou buscar o Corinthians? A Libertadores está em aberto. Eu aprendi na vida, no futebol, que a gente não pode depender dos outros. E o Grêmio, no Campeonato Brasileiro, não depende dele, depende do Corinthians. Então, é complicado. A Libertadores e a Copa do Brasil, o Grêmio depende dele. Está bem e deve continuar bem. Mas é muito difícil de 3 ganhar 2 títulos. No mínimo um o Grêmio tem que ganhar, para dar tranquilidade à torcida. E olha, a Copa do Brasil me parece ser a mais completa na relação de time brasileiro com time brasileiro. Embora a Libertadores dos anos anteriores, este é o que tem clubes mais fracos. Valeu, obrigado, Cassia. Obrigado, Maurício. Às 19 horas tem mais o Cadeira Cativa, aqui na nossa Ubra TV, 21 da NET, 19 TVN, 48.1 digital, Luiz Carlos Rec no Facebook. Até às 19.